Bom, vamos continuar aqui nossos vídeos de mecânica dos fluidos. Eu vou começar aqui falando do vetor das tensões, ou traction em inglês, que é como eu vou falar agora, traction. Isso aqui, tá? Não é o tensor das tensões. Não é o tensor de tensões. Tá? Isso é rigorosamente um vetor, não é um tensor. O que ele indica pra gente, o que ele fala pra gente, é o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, é o que a gente vai falar sobre isso, tá? Primeiro eu vou definir a nomenclatura. Pra mim, a traction vai ser definida como sendo isso aqui. Ela vai depender do espaço, do tempo e de um vetor normal. O que isso quer dizer? Que a definição local da traction, né, vai falar pra gente que ela atua num plano ortogonal a esse vetor n chapéu aqui. Tá? Beleza, definimos então a nomenclatura. Isso aqui é a nossa traction agora, tá? Um vetor. É o vetor das tensões. Agora eu vou desenhar aqui a batata da minha mecânica dos sólidos. Uma batata meio estranha, mas enfim, ficou parecendo um osso, sei lá. E vou definir aqui uma parte dessa superfície aqui com um vetor N apontando para fora. Imagina que isso aqui com uma superfície S, tá? Imagina que isso aqui é um corpo 2 e tem um corpo 1 aqui fora, e pode estar interagindo com ele. A gente vai ter o nosso vetor posição, que eu vou definir aqui. Pode ser de qualquer lugar, tanto faz, é só uma ideia geral mesmo, que é para ter. E a gente vai ter a nossa traction aqui, tá? F de x, t e n. Tá? Então, nesse desenho que eu acabei de fazer, é bom para visualizar, ele indica a traction que está agindo, o n chapéu indica a traction que está agindo de 1 em 2. Tá? A traction está agindo do corpo 1 no corpo 2. São as forças superficiais, né? A traction mede força por unidade de área. E se eu desenhar um outro vetor aqui, chamado de n chapéu, sei lá, pra cá, ou n estrela, perdão. O n estrela vai ser, obviamente, a traction de 2 em 1, onde n é igual a menos n estrela que eu defini aqui, tá? Então n aponta sempre na direção do fluido que exerce a traction, isso é bem importante, tá? Vamos agora considerar, agora a gente vai definir a traction em termos mais formais, rigorosos e matemáticos, tá? Vamos considerar um elemento de superfície. Desenhar um elemento de superfície aqui com vários pontos nele. Que a gente vai fazer a definição discreta e a definição local da traction, tá? Tô colocando aqui vários pontos, tá? Onde nesse ponto atua uma força F de xk. F de xk. Opa, perdão. A gente vai ter o vetor posição, x. Deixa eu desenhar de outra cor para ficar mais fácil de ver. Vetor x, posição. Tá? E xk são pontos na superfície. Vou deixar aqui, ó. Xk são pontos na superfície. Tá? Numa superfície contínua, tá? Se a gente for fazer a definição discreta da traction, cada ponto branco desse que eu coloquei tem um valor de F não nulo, tá? Aqui o valor de F é 0, aqui o valor de F é 0, aqui ele é não nulo, enfim. Isso vai ser importante porque a gente vai usar a função delta de Dirac para definir a traction, tá? A traction, ela vai ser definida como... ela vai ser o somatório de n pontos, tá? K igual a 1, ou seja, no caso aqui 5, n igual a 5. Dessa força F na posição que eu tô falando, vezes um delta de Dirac de y menos xk. Por quê? O que eu tô falando pra vocês? Eu tô falando que a traction vai ser o somatório de forças nessa superfície, né, multiplicando o delta de Dirac. Por quê? Porque o delta de Dirac ele vai ser 1, ou seja, ele vai ser 0 quando y for diferente de xk. Tá? Ou seja, aqui ele é 0, aqui ele é 0, aqui ele é 0, etc. E ele não é 0, ou seja, ele vai valer 1 nesses pontos em brancos aqui no domínio, beleza? Esse aqui seria a definição discreta dele. Então, tipo, no caso aqui seria um somatório de 5 pontos, onde quando y for igual a xk,
vai ser o valor o valor da traction vai ser o somatório, que para cada ponto o valor de f vai ser o valor de f de xk. Tá? Bom, agora a gente vai falar da definição contínua da traction. Ou seja, a gente vai pegar uma média desses valores, tá? Ou seja, a nossa traction vai ficar... ela vai ser o limite de ΔS tendendo a ΔS de 1 sobre ΔS da integral de ΔS somatório em N moléculas k igual a 1, a mesma coisa de antes, f de y, delta de Dirac, y menos xk, dsy. O que isso quer dizer? Isso aqui é uma média, tá? Isso aqui é basicamente uma média. E quando ΔS maiúsculo se aproxima de ΔS minúsculo, a gente vai ter basicamente uma tensão local, uma tensão não, perdão. Uma média de força sobre a área num ponto local, tá? Então esse limite tá diminuindo aqui. Não muda, isso aqui parece muito complicado, mas não é tanto assim. Isso aqui basicamente é aquilo que eu falei antes pra vocês. A gente está definindo localmente a traction. A gente está falando que ela vai ser igual ao somatório das forças que atuam em pontos que atuam na superfície, né? Que para quando y for igual quando y for diferente de x, vai valer 0. Tá? A gente está fazendo integral porque a gente está fazendo esse somatório, né? A gente está integrando nessa superfície, dividindo por ΔS, para justamente tirar uma média, né? Certo? Então, isso aqui vai ser simplesmente o limite de ΔS tendendo a ΔS minúsculo de um elemento de força dividido de superfície, né? Esse ΔS vem daqui e essa integral aqui vai dar justamente isso aqui vai dar justamente essa integral aqui. É porque isso aqui é uma propriedade de delta de Dirac, na verdade, né? Eu devia ter falado disso mais cedo. A propriedade ela diz o seguinte pra gente. Ela fala aqui, vou escrever aqui do lado, integral de f de x, delta de x menos x0, dx vai ser simplesmente f de x0, ou seja, ela está basicamente filtrando pra gente a função nesse ponto. Tá? Por isso que isso aqui vai ser igual a delta f, tá? Eu chamo de delta daqui a pouco. Às vezes eu posso chamar de del sem querer, por engano. Mas aí a gente releva. Beleza? Então vem dessa definição. Na verdade eu tô pulando, é melhor não pular essa etapa, vai ficar mais claro. Desculpa se parecer tão meio sem ânimo aí, que eu tô com sono, tem prova de meteorologia daqui a pouco, eu tô estudando isso aqui, pá, né? Isso aqui vai ser igual ao limite de 1 sobre ΔS, que não muda, né? Do somatório de N, k igual a 1, de F, de xk, beleza? Pelo motivo que eu falei antes. Isso aqui vai ser simplesmente igual ao limite, tá? O limite de antes de ΔS sobre ΔS, onde isso aqui é o somatório, né? São o somatório das forças que atuam nesse elemento de área, e isso aqui seria a força que atuaria nesse ponto por um ΔS diminuindo, tá? Então a gente tem forças que são proporcionais à área, a gente vai estar falando de forças superficiais aqui. E a gente pode falar, a partir da definição da traction, que dFs, que é a força superficial, vai ser igual a traction xtn ds. Isso aqui é bem tranquilo de imaginar. Isso aqui a gente está pegando um vetor que nos indica a força por unidade de área, multiplicando por um elemento infinitesimal de área, a gente vai ter um elemento infinitesimal de força superficial, tá? E a gente pode fazer uma integral dos dois lados, então a gente vai ter que Fs vai ser igual a integral superfície fechada de f x t n ds, tá? Também chamada de força hidrodinâmica sobre o corpo contínuo, tá?
Aqui o professor deu uma viajada, eu acho que isso é um pouco top, eu tô olhando aqui as notas de aula, eu acho que ele deu uma viajada. Porque ele falou no caso de escoamentos em vista, ou seja, ele vai aplicar isso aqui no caso de um escoamento em vista. Só que ele falou de escoamentos com viscosidade, né? Ele falou aqui do tal, condição de contorno de um deslizamento, camada limite, escoamento perto da parede tem vorticidade, ele falou daqueles cilindros que como se carregasse as lâminas de velocidade, não é bem lâmina, qual é o nome daquela palavra? Disso aqui, ó. Isso aqui eu já falei até em uma aula, em um outro vídeo inclusive, né? Isso aqui é dando zoom num perfil de velocidade. E a gente tem que essa linha de corrente, essa linha de velocidade que ela é como se fosse carregada. Eu desenhei o negócio no sentido errado, né, meu Deus. É como se ela fosse carregada. Pela vorticidade aqui, tá? Como se isso aqui fosse um cilindro e isso aqui fosse uma tábua rígida sendo levada por cima, como se fosse uma esteira mesmo. Aí ele falou disso aqui. Falou do número de Reynolds, que um jeito diferente da gente ver o número de Reynolds é o tempo de difusão pelo tempo de convecção, né? E a difusão viscosa aumenta a camada limite. Mas enfim, vou colocar aqui então para escoamentos sem efeitos viscosos, que é o foco aqui. Quer dizer, agora vem a parte da viscosidade, mas eu já vou falar agora sobre escoamentos sem efeitos viscosos. A gente vai ter o que exatamente? A gente vai ter que dFs tem que ser igual a menos PNDS, porque a única força de superfície está atuando num fluido, se você não tem tensão de cisalhamento, é justamente a pressão. Então a gente pode falar a partir disso que F tem que ser igual a attraction, né, que é o nosso F, tem que ser igual a menos P em chapéu, tá? Então a força de superfície, que é igual a integral, lembra? Vou ficar escrevendo isso aqui não, tá? Vai ser F. ds tem que ser igual a menos a integral de superfície fechada de P em ds, que é igual a integral tripla do gradiente de P dV, tá? Essa aula ficou meio curta, 12 minutos, mas tá bom. Ele falou nessa aula também, ele definiu a função densidade, tá? Usando o delta de Dirac, ele falou bastante sobre o delta de Dirac. Ele falou disso aqui, dessa propriedade, ele falou de outra propriedade também da delta de Dirac, falou que, mas essa aqui acho que todo mundo conhece também, não custa falar, que é a integral da função delta de Dirac de x menos x0 dx tem que ser igual a 1, né? De menos infinito até mais infinito. Porque ele estava falando da densidade, como calcular a densidade, né? Aí definiu que deu um zoom bem grande, nesse aqui a gente tem moléculas no espaço e usou a função delta de Dirac. Isso aqui tem uma massa que depende de y, tá? A gente tem um outro vetor, não estou começando, foi mal, y. E ele definiu a massa em função de y aqui, né? Usando delta de Dirac, que fez uma palavra parecida com o que eu fiz antes, né? Ele definiu isso aqui como sendo limite de delta V. É uma média de novo, né? Basicamente a mesma coisa que a gente fez com traction, só que pra massa, né? Isso aqui vai ser o somatório de moléculas, então, sei lá, vai ter N moléculas. Tá começando com K, da massa em função de Y, que é o que eu falei antes, delta de Dirac de Y menos XK, novamente delta de Dirac parecendo dVy. Aí isso aqui, essa integral vai dar, esse somatório sai, essa integral vai dar justamente m de xk. Então esse é o somatório em nk, m de xk. 1 sobre delta v' do limite de delta v' tentando delta vl. Tá? Isso aqui vai dar aquela fórmula que a gente conhece, né, que vai ser massa total sobre o volume. Basicamente o que eu fiz pra traction, só que pra massa, pra gente achar a densidade, né? Meio bizarro isso. Mas enfim, esse vídeo ficou meio bosta, mas foi mal. É o que vocês vão ter pra hoje, porque eu tô cheio de coisa pra fazer, eu tô muito cansado demais. Valeu.